Eu sou o pastor Antônio da Assembleia de Deus Betel. A paz do Senhor. A leitura de hoje é no Evangelho segundo Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as tuas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Jordão, isto é, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és meu filho amado, em que me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crei no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiam, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou e disse: deixando o seu pai Zebedeu no barco, com ele os jornaleiros foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto isto: que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos, informando, e eles obedecem. E logo correu a fama por toda a província. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André,
com João, isto é, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e a febre a deixou-a, e servia-os. Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. Toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque os conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E chegaram Simão e os que com eles estavam. E achando, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, porque ali também pregue, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles toda a Galileia, expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-se severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não puderam aproximar-se dele. Por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito, e também digo, e vai para a tua casa. Levantou-se e tornando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca
tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que tinham seguido. Os escribas e os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, porque come e bebe ele com os publicanos, isto é, com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e disseram, por que jejuais os discípulos de João e os fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus lhes disse, podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo recomendo, novo o rompe, e a altura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E a ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o torna-se o vinho, e os odres estragaram-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, quando, passando ele um sábado pelas searas, discípulos caminhando começaram a comer espigas. E os fariseus lhe disseram, vês porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com eles estavam, e disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não puderam aproximar-se dele. Por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali
assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: porque a... Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um quinho junto dele, por causa da multidão, para que o não o comprimisse, porque tinha curado a muitos, de maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus? E eles os ameaçavam muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que com ele quis e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerge, que significa filhos do trovão, André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábola: como pode expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar
os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterão perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Salmos capítulo 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia da minha sentença de diante de teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos, os teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Para mim, inclina os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Fazes maravilhosas as tuas benignidades, beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Guarda como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parece que o leão que deseja arrebatar sua presa e com o leãozinho que se opõe em esconderijo, levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e este dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Senhor, muito obrigado pela leitura da palavra. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas e que essa leitura, Senhor, tenha sido bênção para cada um de nós. A cada dia que nós lemos, nós entendemos mais a tua palavra. O Senhor fala mais conosco de perto. Agora eu suplico que o Senhor abençoe a vida das pessoas que estarão ouvindo este áudio. Que eles, ao ouvirem, sejam tocados
pelo Teu Espírito Santo e que eles, Senhor, sintam a responsabilidade em seus corações de estar lendo, acompanhando a leitura da Bíblia em um ano. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Peço a todos vocês que não desistam da leitura. Continue incentivando uns aos outros para que essa leitura seja realmente Deus testificando aos nossos corações e nos tratando dia após dia, em nome do Senhor Jesus.